Aleluia! Louvado seja Deus! Eu sou vosso irmão em Cristo, Manuel Nascimento. Tenho uma mensagem de Deus para nós juntos, nossos irmãos, meditar nesta palavra agora, em nome de Jesus Cristo, que está no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 11, dizendo assim, meu irmão, a palavra do nosso Deus: e não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Aleluia! E vamos falar com Deus. Nosso Deus é o nosso Pai Todo-Poderoso. Bendito é o nome do Senhor. Deus maravilhoso, eu preciso, Pai, de Ti na minha vida, do Teu Espírito intercedendo por mim, Pai, com gemido inexprimível, que eu não sei pregar como convém. E assim eu te peço esse perdão pelo toda a minha falha e abençoe cada irmão que acompanha a tua mensagem, Deus. Estas pessoas que amam o trabalho de Deus, que tem amor pelo seu próximo. Responde a oração de cada irmão, que eu não conheço, mas, Pai, eles te amam, eles acompanham, eles têm prazer na tua palavra. Aleluia! Então, meus irmãos, eu li esse versículo para poder falar um pouquinho aqui da palavra de Deus, baseado no versículo. Veja bem, quando Deus começou o mundo, o que ele fez primeiramente? Começou tudo que tem no mundo. Depois ele criou o jardim do Éden. E nesse jardim precisava de alguém para cuidar daquele ambiente. Aí teve que fazer um homem, o primeiro homem da Bíblia, Adão. Pegou Adão, colocou naquele jardim para zelar pelo jardim. Aleluia! A missão de Adão era zelar pelo jardim, cuidar do jardim de Deus. Depois de Adão, já tinha o povo civilizado o mundo, aí Deus chamou Noé para construir uma arca, ou um barco que seja. Por quê? Ele queria dar cabo do povo que ele tinha criado, Deus falando para Noé. Estava arrependido daquele povo. O pecado estava muito alto. Aí Deus ia dar fim do povo, acabar com o povo, para formar uma nova geração. Aí mandou fazer um barco. E aquele barco, quando Noé passou 120 anos fazendo aquele barco representava o evangelho de hoje. Era a pregação do evangelho, para alguém se arrepender. Os que se arrependessem é o que entrava no barco. E o que não entrasse no barco não se arrependia, ia morrer. O que aconteceu? Quando Noé fez o barco, entrou só 8 pessoas no barco. Só 8 se salvaram do dilúvio que veio. Depois de Noé veio Abraão. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua parentela, da tua terra e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E lá tu vai ser abençoado, vai ser próspero, a tua família vai ser rica, vai ter príncipe, vai ter reis, vai ter tudo de bom na tua família. E Abraão cumpriu com a mensagem. Foi formar esse lugar onde chama-se a nova, a Jerusalém, perdão. Não é a nova, é a Jerusalém atual que está. Lá foi o lugar que ia nascer Jesus Cristo. Aleluia! Então Abraão cumpriu a sua missão. Depois de Abraão veio Moisés. Deus pegou Moisés, chamou Moisés e disse: Moisés, tira o povo do Egito, da escravidão, e leva para uma terra que mana leite e mel, uma terra prometida por Deus. E Moisés cumpriu com essa missão. Passou 40 anos também pregando o evangelho, com aquele povo caminhando e falando do amor de Deus. Cada um com uma missão, irmão. E o que eu acho mais lindo dessas coisas, tudo que eu vou falar, de todos esses profetas que eu vou falar para nós, que não vou falar de todos, vou falar de alguns. O que acontece? Eles não tinham dízimo, meus irmãos. O evangelho não tinha dízimo, tinha fé. Existia fé no trabalho de Deus. E hoje, como é diferente, né? Hoje trabalha no dízimo, em cima do dízimo. Quem prega o evangelho é pelo dinheiro, meu irmão. Não é pelas almas perdidas. Não é porque tem um compromisso dado por Deus para pregar, para salvar os que estão perdidos, não. A pessoa trabalha visando quanto vai ganhar. É essa a pregação do evangelho de hoje. Diferente do evangelho que eu estou lhe mostrando. Depois de Moisés veio Samuel. Samuel era um profeta de Deus. E esse profeta de Deus fazia o quê, irmão? Ele ungia as pessoas para ser rei. Foi esse Samuel que ungiu Davi para ser rei.
Depois de Samuel veio Davi já. Qual era a missão de Davi? Ele cuidava das ovelhas do seu pai, era pastor de ovelha. Foi chamado por Deus para ser rei de Israel, para ser o pastor de Israel. Olha que missão, cada um com uma missão, irmão. Não tinha 10% ninguém, tudo era pela fé, aleluia. Depois de Davi, veio quem? João Batista. Aleluia, João Batista veio fazer o que no mundo? Preparar o caminho para Jesus. Jesus ia cuidar do evangelho, Deus sabe de tudo. Sabia que João Batista não ia continuar, sabia que ia ser morto, e o torar o pescoço de João Batista, Deus sabia de tudo, né? Aí já preparou o caminho para Jesus ficar no Evangelho. Aí entrou Jesus, Jesus Cristo entrou como no mundo? Fazendo o quê? Trazendo salvação, libertação, veio nos salvar dos pecados, veio trazer vida com abundância, aleluia, veio trazer amor, veio trazer perdão, enfim, irmão. Jesus Cristo, o dono da vida, trouxe tudo para nós. Tudo que tem no mundo, tudo que nós faz, tudo que nós somos hoje. Nós agradecemos a Jesus Cristo, o dono da vida. Esse Jesus que nos fez e que está conosco. Irmão, de todas essas mensagens que eu estou falando aqui, todas são mensagens da velha aliança. A única mensagem que vai servir para nós, eu vou lhe falar agora qual é. Depois de Jesus, quem foi o outro personagem que veio? Foi Pedro. Jesus chamou Pedro. Olha a missão de Pedro qual foi. Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Pedro disse, Senhor, tu sabe que te amo. Então apacenta meu cordeirinho. Olha a missão de Pedro, irmão. Apacentar as ovelhas do Senhor. Cada um personagem desse tinha uma missão. Aleluia. Veja que maravilha de vida existia no mundo. Ninguém trabalhava pelo dinheiro, era pelo amor, tudo tinha prazer em fazer os trabalhos de Deus. Cada um profeta desse que eu falei tinha uma missão. Noé pregou o evangelho, 120 anos fazendo o barco, era a pregação do evangelho. Hoje está a palavra de Deus no mundo, sendo pregada em tudo que é lugar do mundo. Quem acredita no evangelho? O próprio Paulo perguntou, Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías também perguntou. Quem creu? Eu pergunto hoje para você, irmão, que está me ouvindo, me olhando. Quem acredita na pregação que eu prego? Quem crê no que eu estou dizendo? É difícil, irmão. Porque a pessoa não vê em mim uma beleza física, um homem grande, um homem bonito, de estatura, de gravata, paletó, falando na labalachúria. Não, irmão, eu estou na mensagem de Deus, na mensagem falada pelo Espírito Santo de Deus. Essa mensagem que eu trago para nós entender o que é o evangelho de hoje, irmão. Se não falar nas línguas estranhas, a pessoa não crê. Se não tiver num ambiente grande, numa casa com milhões de pessoas, a pessoa não crê. A pessoa está querendo ver. A pessoa está aceitando, vivendo para Jesus pelo que está vendo. Não é pelo que Jesus é. Eu estou falando aqui pela fé. Olha o lugar que eu estou, você está vendo? Que maravilha. Então Jesus Cristo trouxe a salvação. Pedro ficou para apacentar as ovelhas do Senhor. A missão que Deus deu para Pedro, quando ele estava saindo para o céu. Pedro cuidar do rebanho. Olha, Pedro ficou responsável pelo rebanho do Senhor. Depois de Pedro, quem foi? Paulo. Olha o Paulo. Quem foi Paulo? Todos nós conhecemos a história de Paulo. O homem completamente contra o evangelho. Tornou-se o principal pregador do evangelho. Paulo veio trazer a mensagem para o gentil, que somos nós. Hoje nós vivemos pela graça e pela fé, nós estamos na nova aliança, nessa aliança que Paulo prega para nós, irmão. A nossa mensagem é de Paulo, que está de Romanos a Hebreus. Ali que está a mensagem que cabe a mim e você. É essa mensagem que eu falei para você, que eu ia lhe dizer qual é que serve para nós hoje. É essas mensagens que de Paulo trouxe, as cartas paulinas. Foi essa mensagem que Paulo trouxe para nós. É essa que serve para nós hoje. Essas que eu li, tudo para trás, tudo passou. Tudo é da velha aliança, tudo ficou. Hoje nós estamos na graça, irmão, e na fé. Procure aonde é que tem nessa mensagem de Paulo, pedindo 10%. Onde é que Paulo manda a gente jejuar? Onde é que Paulo pede para nós se consagrar? Onde é que Paulo pede para nós sacrificar, irmão?
Onde é que Paulo pede para nós ceiar? Irmão, tanta coisa de Deus que está na mensagem da graça, que precisa nós ler, nós entender o evangelho, para não viver enganado, irmão. Porque esse evangelho hoje, irmão, é só enganação, é só enrolação, é só pressionando a pessoa para estar ali. Vai dizer para você que não pode faltar, tem que estar assistindo a palavra, irmão. Há quantos anos tem pessoas no evangelho ouvindo a mesma palavra, não passa daquilo, nunca entendeu que nós estamos na graça. A graça é de graça mesmo, Jesus falou, dei de graça o que de graça recebeu. Essa é a mensagem nossa. E nós, por não entender, continuamos andando para ali. Se quiser ir, não é pecado. Mas não precisa ir. Nós temos uma Bíblia em casa, todos nós temos. A gente lê, medita, procure meditar na palavra de Deus. Veja o que foi a mensagem de Cornélio lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, primeiro verso, depois você lê. Qual foi essa mensagem que teve lá, irmão? O que era que esse homem fazia, o Cornélio? Pregava em casa para a família e Deus abençoava ele por isso. Porque estava fazendo o quê? Cumprindo a mensagem de Deus. Que a mensagem de Deus está falando aqui para nós, o versículo que eu li agora, vou repetir novamente, para você entender, porque eu li ele. Diz assim, o 11:8 de Hebreus. Não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Olha, irmão, não precisa ensinar mais ninguém, irmão. Não precisa perguntar para ninguém, conhece Deus? Sabe que nós vamos morrer? Sabe que nós nascemos só para passar os tempos aqui? Não precisa falar. Todos sabem que o nosso lugar não é aqui. Nós sabemos que a nossa vida eterna é lá na glória com Deus. Todos sabem disso, irmão. E a gente continua fazendo o que naquela casa? Se a nossa salvação está garantida, aqui em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Eu quero mais do que isso, irmão. Se eu estou salvo pela graça, Deus tem um dom de nos salvar. E nós não entendemos até hoje o evangelho. Continua caminhando, buscando e não consegue, porque está fora da palavra. Irmão, se nós não estiver dentro do evangelho, veja bem, se nós não estiver cumprindo com o que pede a palavra, nós não conseguimos nada, porque Deus não abençoa a pessoa que não faz certo o evangelho. Mateus 22:29. Errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Olha o erro onde está, porque nós não conhecemos a escritura, nem o poder de Deus. Nós temos que ler as cartas paulinas, irmão, para nós poder ser beneficiados com a palavra de Deus. Quando nós faz isso, a bênção de Deus já veio. Aleluia! Ser beneficiado com essa palavra. Errais não conhecendo as escrituras. Precisa, irmão, nós ler a palavra de Deus. Todos nós meditar, buscar, procurar saber que foi 2 alianças. A primeira passou, nós estamos na segunda na graça. Nós somos da graça hoje, meu irmão. Aleluia! Precisa nós ter esse entendimento, irmão. É isso que Deus quer com cada um de nós. Que nós conheçamos o trabalho de Deus, a palavra, e ande de acordo com a sua vontade. Olha, João 4:23. Leia essa palavra depois. Quando você conhecer essa palavra, você vai ler João 4:23. Você vai entender o evangelho e você vai compreender mais o que eu estou te falando. Procure fazer isso, meu irmão. Que Deus é contigo. Deus te abençoe e responde a tua oração. Contribua com esse evangelho, irmão. Não é com dinheiro, não. É com like, tá? O like no vídeo é uma bênção, irmão. Compartilhar com a mensagem é outra bênção. E quando se inscreve no canal, é uma bênção ainda maior. Que Deus seja com todos nós. Em nome de Jesus, diga amém. Aleluia.